Seguimos com o nosso podcast Eleições na Cidade, o seu ponto fora da curva na política 2024. Aqui nós entrevistamos candidatos, mas conhecemos pessoas. É o CPF por trás do CNPJ. E quando eu falo assim no plural, entrevistamos, é porque eu tô sempre acompanhada. Eu e o meu casca de bala, Tite Lima. Oi, Bianca. Olá, pessoal, todos mais uma vez aqui com o nosso Eleições na Cidade para apresentar mais um personagem, mais um candidato à Prefeitura de Fortaleza, né, Bianca? Estamos aqui junto. Vamos apresentá-lo? Vamos lá, George Lima, ele já esteve na cadeira de deputado estadual e é candidato do Partido Solidariedade à Prefeitura de Fortaleza, a quem nós damos nossas boas-vindas. Como vai, George? É um prazer recebê-lo aqui no Eleições na Cidade. Obrigado, boa tarde, prazer é meu fazer esse bate-papo aqui sobre política, TV Cidade, já tive com a Bianca. No Jornal da Cidade. E agora com o Tiago e a Bianca, espero que sejamos bem proveitosos nossa conversa. Candidato, o senhor é um empresário cearense, sua história está marcada dentro dessa área. E eu quero saber quando e por que o senhor entrou na política. Bianca, eu me considero político desde os meus jovens anos, porque eu sempre acompanhei, sempre procurei estar informado sobre tudo que estava acontecendo, porque eu gostava. Lembro que era a eleição quando o Tancredo Neves foi eleito. Acompanhei aquele dia a dia, o jornalismo muito intenso sobre o estado de saúde dele. Então, eu tinha política sempre na veia, né? E eu tinha um tio, Carlos Matos, que foi candidato algumas vezes. Eu o ajudava muito nas campanhas, pedindo voto, trabalhando. E sempre me inserei bem na política. Mas participar mesmo, o que me levou a entrar na política foi... Primeiro, eu tinha uma relação de muito tempo com o Camilo Santana. Quando ele se elegeu governador, eu fiquei mais próximo, passei a acompanhar mais ainda os passos dele na política cearense. Vocês são amigos? Hoje sim considero amigo, mas durante toda a vida eu não fui amigo. Eu fui amigo do Camilo lá na adolescência, convivi. E aí ele morava no Cariri, a vida nos levou a lados diferentes. Mas agora ele como governador, eu encontrava com ele em alguns ambientes sociais, em eventos, em festa da FIEC, e a gente sempre nos cumprimentava, fomos conversando e tudo, e eu sempre torcendo muito pelo governo dele, sabendo do caráter do Camilo, da pessoa que era o Camilo, torcendo pelo sucesso. E veio a reeleição dele, e eu fui convidado a participar como candidato a deputado estadual, para o grupo que trabalhava com ele, me deram... George, você leva todo jeito, você é uma pessoa, no nosso linguagem, é desenrolado, é uma pessoa de conversa, do diálogo, se dá com todo mundo gosta de você. E entrei na política como candidato a deputado estadual. Na época, o negócio que eu era sócio era a concessionária Audi aqui em Fortaleza. E nós tínhamos... Estava sendo vendida. Eu era sócio do Marcos Dias Branco e era uma mudança, não tem nada a ver, né? Carro com política. Pois é. Mas como eu já tinha um pé na política, nessa coparticipação, ia para todos os eventos que ia. Eu tinha uma medalha, a medalha Ivens Dias Branco. Você estava lá? Eu estava lá. Festa da FIEC, eu estava lá. Então sempre no meio político? Sempre no meio político. Eu tenho uma ligação, sou amigo do Beto Studet. O Beto, na época, era presidente da FIEC. Ele é um dos financiadores, inclusive, da campanha do senhor. Não, da minha não. O senhor não recebeu nada do Beto Studet? Não. Em respeito a meus amigos, eu não estou... Essa eleição, eu não estou pedindo apoio às pessoas físicas, não. Sim. Ainda não. Eu estou conseguindo andar com meus próprios passos e poucos apoios, mas... Nessa reta final, se precisar, eu vou pedir apoio aos amigos. E aí, Bianca, falando, aí recebi o convite. Fiquei naquela dúvida por se tratar de última hora, mas mesmo assim, como na vida, eu sempre tive muita coragem, fui muito destemido, aceitei esse desafio. Olha que foram muitas novidades na eleição de 2018, viu? Eu passei por muitas situações que vale a pena você viver, porque é bem diferente. Por exemplo?
Por exemplo, que no mundo dos negócios as pessoas têm mais palavra, honram mais, assim, e tudo. Eu tive insucessos, mas você tem insucesso por conta do mercado, por conta de uma crise financeira, por conta da concorrência, às vezes problemas de caixa. Na política, não. Na política, as pessoas como viram um negócio, entendeu? Dá um exemplo. Tinha uma cidade no interior que eu calculei que ia ter lá uns 500 votos. E querendo ir visitar, e uma liderança lá na época, né, que tinha sido candidato a prefeito. Não precisa ser venha só na época e tudo, vou preparar uma carreata aqui. E fui. Faltando uma semana, cheguei lá, me deparei com os adesivos adesivos novos, a carreata de última hora. Eu digo, rapaz, eu não vou ter voto aqui. Não, espere, vai ter voto, não se preocupe. E tudo, e fizemos uma carreata, péssima aceitação, as pessoas até gesticulavam aqui, e voltei com a péssima impressão de lá. E disse, rapaz, será que eu vou ter esses votos mesmos aqui, rapaz? Vou, rapaz, estou trabalhando seu nome e tal e tal. E aí, esperando 500 votos, e a pessoa me deu garantia que... Eu botei ali na minha conta, rapaz, se quebrar alguma coisa, 300. Sabe quantos votos saíram, Ben? Quantos? 19. Eita. Foi uma decepção, uma frustração. Foi, quer dizer, a pessoa teve a cara de pau, assim, dizendo, fique tranquilo. Aí eu... Decepcionou, mas não desmotivou dentro da política? Não me desmotivou, porque me levou a ficar mais atento às pessoas. Sim. Certo? Eu não sabia que na política tinha pessoas também tão, assim... Que usavam a boa fé das pessoas. E isso me amadureceu. E aí eu liguei para essa pessoa na segunda-feira. Bom dia, deputado. Deputado nada, você sabe que eu fiquei na suplência, você me decepcionou e tal. Falei bem duro, né? Aí o cara olhou assim, rapaz, você não dá pro ramo não. Tá se zangando na primeira... Usou um termo assim, no primeiro chifrezinho, sabe? Aí eu disse, como é? Quer dizer que o errado sou eu? E assim eu aprendi que na política a gente não pode cobrar, que a gente tem que seguir o leito do rio, entendeu? Tem várias coisas. Então, não era por ele ter uma aceitação que as pessoas iam votar em mim. Então, na política você tem que ter uma identidade direto com o eleitor, você tem que ter uma história. Não adianta fazer política como ela existe. Ela existe, mas não é a política que eu quero. Tanto é que eu fui de boa fé. Que seria a política de mercado, né? Sim. Trocas de favores. Essa política eu deixei de acreditar. Eu fui para essa política e me dei muito mal. Eu fui dormir achando que ia ter 35 mil votos e tive 8.400. Então eu já provei dessa política de mercado. Essa decepção ou frustração que você teve nesse episódio pode ser também um retrato do que a população, de modo geral, às vezes fica em descrédito em relação à política? Acho que o povo também pensa assim, isso aqui é a cada 4 anos ou 2 anos. A população também tem esse descrédito. Você acha que também passa por isso? Por esse modo de, muitas vezes, negociar a política? Olha, eu sendo muito sincero com você, eu acho que o problema não está nem na política e nem no povo. O problema são nas pessoas eleitas. Porque se eles não têm a vocação de serem candidatos, e se eles não querem fazer aquele trabalho ali por amor, para servir a população, eles não deviam nem ser candidatos. Porque a pessoa se candidata, se elege, certo? A prefeito de Fortaleza, e consegue se ausentar do trabalho, como foi o caso do Sarto, não tem nenhuma pessoa que substitua o prefeito. Quando o prefeito se elege, é ele, a única pessoa, é um único. Não é um corpo de pessoas, não é um colegiado, não. Né? Porque você vai ver, na justiça tem os desembargadores. Se o desembargador adoece, tem o outro. É um colegiado. A justiça não para, mas prefeito é um prefeito para a quarta capital do país. E o prefeito, no início do mandato dele, ele se ausentou muito. Fortaleza ficou ali esperando muitas coisas serem despachadas e tudo. E isso a população não aceita. O prefeito eleito, ele tem que puxar
todas as responsabilidades para ele. Todas. Olha, um exemplo de um técnico do Fortaleza. Técnico do Fortaleza, esse argentino aí, ele é um exemplo de disciplina. Eu sou fã desse cara. E quando o Fortaleza perde, ele diz, a responsabilidade é minha. Juan Pablo Vojvoda. Ele falou isso no último jogo, inclusive, né? Contra o Corinthians. Poxa, perdeu pro Corinthians, ele não perdeu para qualquer um. Mas a culpa é do treinador, porque ele não aceitou ser treinador de um clube e tem ali 60 mil pessoas no estádio esperando o melhor resultado. Quando não dá o resultado, eu errei na escalação, nas mudanças. Isso é uma personalidade. Ele tem vocação para ser treinador, certo? E não culpa a arbitragem. Ele reclama, mas não culpa. É esse tipo de pessoas que a gente precisa na política. Pessoas com disciplina, entendeu, Bianca? Jorge, hoje o senhor se divide entre o mundo empresarial, o senhor continua como empresário, e a política, porque o senhor também é, além de candidato hoje, presidente do partido aqui. Exato. Como é que é feita essa divisão? Então, eu assumi como deputado, né, e não competi não concorri em 2022, porque eu fui a convite do senador Cid para o PDT. E vocês sabem que houve um divisor de águas no PDT, né? Um racha. E eu, por ser ligado mais ao Cid e ao próprio meu amigo Camilo, que eu tenho uma admiração, fiquei do lado do Camilo na eleição. Mas por que o senhor não quis ir para o PT? Não, o PT não se identifica as minhas origens partidárias, certo? Eu não me identifico com a esquerda radical. O senhor se identifica com Camilo Santana, mas não com o Partido dos Trabalhadores, do qual ele faz parte. Exato. Eu considero o Camilo maior do que o PT, entendeu? O Camilo ele consegue agradar o partido porque ele tem ideologias de ajudar as grandes massas, ele governa pensando nos mais fracos. Mas ele consegue agradar também a classe empreendedora, os empresários, porque ele é do diálogo, ele tem sensibilidade. O Camilo já foi empresário também no início da vida. Então eu vejo o Camilo uma mente bem aberta e eu consigo me identificar muito com a maneira dele de governar. Então eu sou um admirador. Mas o PT, já existem pessoas dentro do PT que não se identificam comigo. Então eu não vou para um partido onde tem pessoas que eu não me identifico, entendeu? Tá. E aí, nessa história, o senhor optou pelo Solidariedade. PDT, e não fui candidato, houve tudo isso aí. Aí eu optei pelo Solidariedade, não por uma questão de histórico com Solidariedade, nem com a presidência nacional, mas é que local o partido estava sem dono, sem ninguém tomando conta, sem presidência. Eu recebi um convite para assumir e dei o sim. Solidariedade, por quê? Um partido de centro e que apoia, ao nível nacional, o governo que está aí. Então, para mim, ficou tranquilo, né? Este é George Lima, é candidato do Solidariedade à Prefeitura de Fortaleza, batendo um papo com a gente aqui nas Eleições na Cidade. Candidato, como é que a gente vive no tempo da rede social, né? Tudo tá na rede social. E a rede social nem sempre perdoa o que a gente fala, o que a gente faz. Como é que o senhor lida com críticas? Eu falo isso recentemente em um debate que aconteceu. O senhor foi rotulado, taxado, por exemplo, vou usar o termo que o candidato usou, né, de garganta de aluguel, entre outras coisas. Como lidar com essas críticas e a repercussão delas nas redes sociais? Como é que o senhor enfrenta isso? Olha, a vida nos ensina muito. Certo? Até eu não gosto de ficar sem responder. E a Bianca me perguntou como eu me divido entre o... Sim, então eu falei da política, mas depois de passar por algumas decepções, eu não fiquei só na política. Eu sempre mantive meu foco nos negócios também, em sendo bem comedido, para eu não ficar dependente da política, sim, entendeu? Eu não dependo da política hoje. Eu tenho meus negócios, a gente até pode falar mais neles e tudo, mas eu me divido entre os dois, gosto da política, me acho um vocacionado para a política, mas eu tenho meus negócios,
meu ganha-pão, onde eu quero deixar também alguma coisa para minha família, porque eu não herdei, mas eu quero deixar alguma coisa para minhas 2 filhas, e se puder, né, também. E voltando ao assunto das críticas. Olha, o que me dói um pouco ainda, durante a vida, nos meus insucessos, quando eu fechei uma empresa, quando eu não tive condição de pagar uma conta e tudo, e eu mesmo fui atrás de me sair dessas ocasiões, desses problemas sozinho, certo? Sempre sozinho, sempre com o meu trabalho e com minha maneira de dialogar. E o primeiro que lhe critica é o que torce contra você. E isso eu aprendi. Se os meus próprios amigos, às vezes, se os de perto de casa me criticam tanto e não me ajudam, por que que eu vou ligar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter aqui a minha decisão tomada na vida e seja a opinião dos outros, ao longo da vida, deixou de me afetar. De atingir. Mas o que eu mais gosto é de ser apoiado pelas pessoas. Então isso, você não quer ser criticado e quer ser apoiado. E aí é a sabedoria da vida. É você fazer as coisas sabendo que não vai agradar a todo mundo, né? Mas o senhor lida bem com essas críticas? Eu Como é que o senhor fica depois machuca, que dói. vê ou assiste, lê? Sendo assim, bem coração aberto com vocês, falando bem, não sei se isso vai ser bom ou ruim para mim, mas a verdade é o seguinte, machuca mais a mim é receber críticas de quem não me conhece, entendeu? Você vê na internet, eu recebo críticas de todo mundo. Você acompanha o Instagram, o WhatsApp? Acompanho, vou lá, às vezes no meu Instagram tem críticas de pessoas que nunca me viu na vida, que não sabem da minha história, não sabem o que eu passei, não sabem quantas noites eu fiquei acordado, por que é que eu estou ali, o que é que está passando no meu coração. Então critica por criticar, ou critica por torcer por outro lado, entendeu? Então essa crítica deixa a gente um pouco, assim, descontente com o ser humano. E eu também posso trazer para mim, às vezes eu critico as outras pessoas pensando em mim, né? Vocês estão me vendo aí no debate criticando muito o prefeito. Mas eu estou ali, não é fácil para mim também. Por que eu vou criticar o prefeito? Mas eu não tomei uma decisão de ser candidato. Eu tenho que criticar tudo que eu acho errado. Eu acho o prefeito Sarto não merece a reeleição. Eu até falei isso. Mas se o prefeito tivesse tão melhor avaliado, eu não seria ser candidato. Porque eu não iria ser candidato só para ser mais um. Eu acho que caberia uma candidatura minha para falar o que penso, a verdade, e sabendo que ia ser criticado. E eu não sou criticado só pelo que eu estou falando. Eu estou sendo criticado muito pela minha posição de coragem de ter sido candidato. Certo? Agora, entre ser candidato e ser chamado garganta de aluguel, há uma distância imensa. Porque para você ser candidato, você precisa ter um partido, você precisa ser aprovado, o partido precisa pelo menos concordar com você, porque você tem um diretório para decidir, você precisa ter algum recurso, você precisa ter uma agenda livre, você precisa ser dono da sua vida, né? E tudo isso eu tenho. Agora, em troca de que eu iria ser garganta de aluguel? Qual a força que eu tenho, entendeu? O George se eu tivesse, eu digo isso, se eu tivesse 30 segundos, 40 de telefone, eu tenho 17 segundos. Eu participo dos debates, mas que autoafirmação o George tem tamanha para ser garganta de aluguel? Porque a pessoa, então o importante o que é? Se o George diz alguma coisa e pesa e o prefeito reclamou, é porque o que eu estou falando é verdade. Candidato, o senhor também, nesse mesmo debate que o Thiago falou agora há pouco, da TV Otimista, o senhor listou o nome dos outros candidatos que deveriam pegar o Guanabara e sair da cidade. Faltou um nome, que foi o do candidato Evandro Leitão. Num possível segundo turno, o senhor o apoiaria? Eu não botei o Técio também no Guanabara, não. Então, Técio e Evandro seriam as pessoas apoiadas pelo senhor, que não precisariam sair da cidade no Guanabara. Não Guanabara, né? Olhe bem, deixa eu ser muito sincero. Eu sou candidato a prefeito, estou criticando muito a atual gestão, certo?
E eu acho que está havendo uma mudança de ciclo, certo? Esse ciclo do Roberto Cláudio, 8 anos, e o Sarto mais 4, eu acho que esse ciclo está na hora aí de uma mudança, está havendo essa mudança. E os candidatos da direita estão querendo essa oportunidade. E eu também estou querendo essa oportunidade. E aí eu linkei ali o Guanabara, que o prefeito vai pegar dia 6 de outubro. Prefeito, você vai pegar... Aí eu estava do lado dos dois bolsonaristas, né? Leva o bolsonarista aqui, Mirim, e outro também, e vão pegar o Guanabara. Eu poderia ter dito, e leva também o candidato do PT, né? Eu não disse, até pelo meu respeito ao ex-governador Camilo Santana, porque é o partido dele, é o partido que ele me fez voltar a gostar da política, e com respeito a isso, eu acho que eles estão com um projeto aí grande, a briga maior, e eu estou respeitando muito o partido por conta do Camilo Santana. Uhum. Pega o Guanabara, outras expressões que o senhor gosta de usar, um jeito bem típico, bem seu, nordestino, né? Até. Mas o senhor pensou em algum momento em mudar essa estratégia? Não sei, fazer um media training, alguma coisa semelhante para alcançar outros públicos que talvez não compreendam, que essa sua comunicação não chegue até elas, para ganhar votos, engajamento? Não, olha, talvez os intelectuais ou as pessoas, os economistas, os sabe-tudo da vida, tudo dizem assim, rapaz, o George não está preparado para ser prefeito. Mas, pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que entender que quem está mais preparado para ser prefeito de Fortaleza é o cidadão mais comum, que viveu, que passou por tudo na vida, que empreendeu. Eu estudei nos melhores colégios de Fortaleza, no Cristos, fiz Unifor, não cheguei a me formar, porque fui logo trabalhar cedo. Qual foi o curso que o senhor de fez? Economia. Passei em 7º lugar. Na época tinha turno da noite, turno da manhã e turno da noite. Passei em 7º lugar do turno da noite. Eu era estudioso. E sempre gostei de estudar. E matemática, eu sou muito forte em matemática. Eu tinha tudo para ser, tive todas as oportunidades. Meus pais me deram todas as oportunidades que um jovem pode ter. E sou filho de... meu avô pioneiro da avicultura aqui no estado do Ceará, Granja Regina, que é até no nome da minha mãe. É um dos ramos que o senhor trabalha hoje, né? Avicultura. Sim. Eu tenho criações de frango modernos, frango galpão de pressão negativa, eles passam o dia no ar-condicionado, Chique, os pintinhos, e quando chega na idade certa, frangos, eu entrego para a Granja Regina e eles abatem e vendem no mercado. E aqueles pintinhos a gente cuida deles ali para ele ter um resultado bom, sempre com plano A, plano B, plano C, e eu vejo por que não fazer isso também não comparando, né? Mas nos serviços públicos da cidade de Fortaleza. Eu procuro no meu negócio fazer bem feito. Mas a gente estava falando do assunto que você me perguntou. Se o senhor pensou em mudar, né, de alguma forma, a sua persona. Pronto. Olhe bem, então eu não vou mudar, até porque se eu mudar, eu não vou ser o George, certo? E eu não vou conseguir me comunicar com você passando para as pessoas essa essência que eu acumulei em anos da minha vida, entendeu? Eu não vou ficar treinado só para um debate. E o que é que eu vou dizer para toda a história de relacionamento que eu tenho, para os meus amigos? É igual aquela história do Tom Cavalcante, que diz que teve um amigo dele que foi morar em Miami e ele foi lá visitar, o cara chegou lá, né? Ah, tudo bem, tô com sotaque, é o Piauí, ó. Como é, velho? O cara querendo mudar o sotaque brasileiro porque estava morando nos Estados Unidos. Eu não vou mudar a pessoa que eu sou porque eu estou sendo candidato. Candidato é esse, o George Lima. Sou muito aberto e tenho uma relação muito boa com o mundo empresarial, muito boa com a classe política. E eu tenho certeza que se eu me tornasse político, Fortaleza ia ser uma cidade mais unida para os problemas. Porque não tem um salvador da pátria, não. Tem o que tem mais condições de juntar talentos e entregar mais para o povo. E fazer um planejamento aí de décadas para a cidade de Fortaleza ser uma cidade muito mais
humana, mais em paz, mais desenvolvida, com casa para as pessoas morar, casas dignas, saúde, transporte público. A educação já vem melhorando. Agora, por isso que eu não mudei, eu não vou mudar. Agora, eu posso fazer sua indagação aqui e eu vou fazer um comentário aqui bem duro, certo? O prefeito Sarto passou 3 anos sumido e apareceu agora com uma personalidade totalmente trocada, certo? Até todo enfeitado aí, com óculos, querendo ser jovem. O capitão Wagner era bolsonarista, total, crítico a todos os outros políticos, duro, da oposição. Agora está todo mansinho, sartinho, amigo ali de todo mundo, querendo ser bem leve. Qual é o capitão que eu conhecia? É outro capitão. Era um capitão duro, direita, bolsonarista, crítico com a esquerda, e agora ele está todo light. Mudou para ganhar voto. O André Fernandes é um bocão, bolsonarista doente, aí tudo é extrema direita, radical, contra as mulheres, e agora está aí todo querendo dar um de santo, um anjo, uma decoreba. Na minha época de colégio, a palavra era essa, decoreba. Bianca tá rindo de quê? Então ele decora tudo, vai pro debate ali, eu falo uma coisa, ele responde outra e só fala o que quer e tá com tudo decorado. Estudei em 4, 5 faculdades. Rapaz, é a mesma coisa. Ele lê só a capa do livro, mas ele não vive o livro, entendeu? E a capa do livro quer dizer lá. Então, eu não vou mudar a minha personalidade. Eu sou o único candidato verdadeiro. Às vezes eu acho que só de carne e osso só tem eu ali naqueles debates. E como é que é a aceitação nas ruas? O senhor está fazendo o corpo a corpo, na sua agenda, né? Passando pelos bairros, apertando na mão das pessoas. E como é que as pessoas o recebem? Bianca, eu posso falar a verdade? Pô, claro, deve. Meu prefeito, chupa aqui pra ver se sai leite. Aí eu dou o tchau. Meu nome é George, voto 77. É desse jeito na rua. Viralizou, né, candidato? O senhor foi notícia nacional com essa expressão, que é muito do Ceará, é muito nordestina. Mas morde aqui, né? Tem as versões dela, né? Mas eu vou aproveitar o gancho aqui. Naquela hora, o senhor bolou, foi espontâneo? Não. Olhe bem, eu uma vez conversando e tudo, e eu pequeno eu ouvi muito essa história. Tinha uma babá minha que dizia, morde aqui, dizia pra outra. Tinha uma cozinheira e tinha a babá dizia pra cozinheira, sabe? Elas discutiam. Eu sempre cresci com isso. E outro dia eu ouvi, rapaz, o fulaninho pensa que a gente é besta. Morde aqui, tenho vontade de morder. Fiquei com aquilo na cabeça, sim, né? Mas essa expressão eu nunca mais tinha ouvido e usei uma vez ou duas. Aí naquela hora foi o seguinte, o André Fernandes me chamou de inexpressivo, a mim e ao Técio. Sim. E o prefeito me chamou de garganta de aluguel. E eu estava ali e eu não podia dizer nada. Por quê? Porque eu estava no debate, eu tenho que respeitar o tempo, né? E eles ficavam falando, e depois o André Fernandes também me disse que eu era secretário, estava a serviço do PT, essas histórias todas, e ainda não tinha chegado a minha vez. Você já estava nervoso nessa hora? Deu uma chateação? Não, comecei, como chama o cearense, eu comecei a pegar ar, certo? E aí, coincidentemente, o Sarto teve que fazer a pergunta para mim, o André teve que fazer a pergunta para mim. E aí eu disse, a hora é essa. Ele agora vai... Só que eu usei o tempo de resposta para poder me defender do Sarto primeiro. Eu disse, prefeito, quem tem que ter vergonha, porque ele perguntou se eu não tinha... Quem tem que ter vergonha e está se comportando mal é o senhor. Se comportando mal é o senhor, que como prefeito está dando um péssimo exemplo. Aí falei até da dançazinha dele, né? Negócio de é o mé, não sei o que, só sobra aqui, o resto é fé, né? Eu acho essa música uma música do momento, é um sucesso, mas não digna de um prefeito que está fazendo campanha, dançando. Ele, o ex-prefeito, todo mundo dançando uma música, brincando com a cara do povo. Enquanto ele está dançando ali, fazendo, tem gente na fila dos postos de saúde passando necessidade e para ser atendido, com dor. Então eu não acho digno numa cidade que tem vários problemas, tá com o prefeito dançando. E aí critiquei ele,
prefeito, o senhor é uma vergonha e tudo. E aí agora, quando eu voltei pro André, eu só tinha 30 segundos na resposta, certo? Aí eu olhei pro cronômetro, ou tinha 1 minuto, não sei, eu comecei. Rapaz, você pensa o quê? Você volte para sua cidade, Iguatu, que aqui em Fortaleza ninguém gosta de você e tal, disse aquilo, e ninguém vai... Aí quando eu olhei pro cronômetro, faltava 2 segundos. Aí eu estava indignado, porque quando você vai desabafando, fui pegando o ar, né? Aí na hora, Tiago, em vez de dizer, morde aqui para ver se sai leite, rapaz, eu disse outra coisa. E aí, ficou aquele clima ali e tudo, umas pessoas achando engraçada, e eu digo, rapaz, será que eu passei do ponto? Voltou do intervalo, eu pedi desculpas, que tinha me cedido e tudo, tal, pedi desculpas a todo mundo, não a ele. E aí, fui para casa, minha filha já ligou, de 10 mensagens da minha filha, pai, o senhor fez isso, o senhor não podia ter feito. Ela tem 20 anos. O senhor não conhece o que é a internet hoje, o senhor vai ficar conhecida, sua imagem. Eu digo, calma, filho, eu só me defendi. Ele me agrediu. Ele me disse, não, mas ele não lhe agrediu à altura. E aí eu disse, não, mas seu pai estava indignado e tudo, me apoie. E aí eu cheguei, eu fiz 1 hora, demorei, já era meia-noite, e fiz 1 hora para chegar em casa e ela está dormindo. Que era para não levar nenhum um carão casa, da né? filha. Era, eu não queria aquela discussão naquele momento. Vocês se falaram depois, você e André Fernandes, você e o prefeito Sarto? Sim, aí debate. não, Não, se falaram fora das câmeras, né? E aí, quando eu acordei no outro dia, eram as pessoas, todo mundo me ligando, ligação do Brasil todo. Rapaz, tu foi um show ontem. Rapaz, você fechou, você falou que o Ceará queria falar. Você disse que esses políticos todos são mentirosos. Eu digo, não, rapaz, não é bem assim. Eu falei um termo, minha filha tá... Não, e tudo. E aí, no mesmo dia tinha um debate. No mesmo dia tinha um debate. E aí, que era 5 horas da tarde. Aí todo mundo ligando, hoje você vai lá, você fala para todo mundo, fala isso. Eu digo, como eu vou me comportar nesse debate hoje, né? O senhor ficou preocupado? Preocupado com minha imagem, com minha filha, ela foi para a faculdade e tudo. Eu liguei para ela entendeu, tá, pai, mas pega leve hoje, por favor, não fala nenhuma loucura dessa. Eu digo, minha filha, me apoio, estou precisando do seu apoio, né? E minha esposa também entendeu, faz parte, eu fui muito sincero, fui com elas muito sincero, olha, eu falei aquilo indignado. Os caras disseram que eu não estou aqui para ser inexpressivo, não. Eu posso não ganhar, mas inexpressivo eu não sou. E aí, Bianca, fui para o segundo debate. Liguei para 2 ou 3 pessoas experientes. O senhor pode dizer quem eram? Eu posso. Uma pessoa que eu liguei, uma das pessoas que eu liguei foi para o senador Cid Gomes. Porque eu gosto da maneira sincera que o Cid é. E o Cid passou por algumas coisas na política bem polêmicas, não foi? A minha viralizou, mas não tanto como a dele. Como o Cid tomando banho na adutora, por exemplo. A de Sobral, né? Quando ele enfrentou aqueles policiais com muita coragem, né? Mas aí vocês se falaram no debate? Com quem? Com o Sarto e com o André Fernandes? Não. Mas, ele já está contando no dia seguinte, nesse segundo debate. Quando terminou o debate, ninguém se cumprimentou. Mas aí não teve não teve mais clima, né? Cada um foi embora. O André Fernandes ficou lá, meio aquele jeitão dele de mas eu digo assim, desde então vocês não se falaram mais. Não, deixa eu lhe contar outro debate. Tá. Aí eu liguei o senador Cid George. Poxa, foi um momento de desabafo e tudo, mas... Eu vou pedir só para o senhor puxar um pouquinho o microfone. A Mariane está pedindo aqui, puxar um pouquinho para cima, pode ser? Tá bom, Mari, assim? Pronto. Mariane está aqui nos ajudando. O senhor puxar um pouquinho para a gente não perder seu áudio. Tá bom? E continuar a história, por tá favor. Bom, Mariane? Vamos lá. E aí liguei, o senador tá trabalhando e tudo, mas ele atendeu. Olá, George e tal. Eu digo, senador... Ele disse, não vi ainda e tudo. Olha, eu falei um negócio, me excedi um pouco e tudo, e viralizou. E eu vou para um debate hoje, o senhor acha como eu devo me comportar? E ele, olha, aí mandei para ele lá o vídeo. Ele achou engraçado e tudo. Ele disse, não, Jorge, olha, se você se achou que não lhe respeitaram e agiu assim, vá hoje e espere que lhe respeitem, né? Eu acho que vão lhe respeitar. Não vá porque... Você disse uma coisa ontem, vá dizer hoje novamente.
vá para o debate e tudo, veja como vão lhe tratar. Fique na sua, não é porque você disse uma coisa que você vai repetir e tudo. Me dê um conselho maduro, né? Porque estava todo mundo me dizendo, vá lá e quem falar com você, repita e chame todo mundo. Eu digo, não é meu perfil, entendeu? E aí eu fiquei na minha, no debate todo, o que é que aconteceu? O Sarto não olhava nem para mim. Disse, esse aí eu não vou brigar, que esse aí é meio louco. O André Fernandes encontrou comigo no debate. Aí o Técio abriu, olha, se ele for mexer com a gente hoje, estamos juntos, né, Jorge? Aí mostrou ali uma gilete dentro do paletó. Eu digo, como é? Aí eu digo, não, eu não vim preparado aqui. E aquele clima brincadeira, comigo ninguém mexe. Aí ele perguntou, George, se o André Fernandes vier falar com você hoje, isso o André do lado. Aí eu olhei e disse, se ele vier hoje, é pancada de novo. É a mesma altura, a resposta. A altura que merece. Pancada na resposta, se chamar né? a gente de inexpressivo hoje sem aqui. cadeirada, Sem né? Aí o André disse assim, rindo, né, tá feliz, ganhou uns seguidorzinho. Aí eu digo, não tô feliz não. E eu não tô procurando seguidores. Pelo contrário, eu tô preocupado com a nossa imagem, com a imagem do que é um debate, né? Agora você tem que nos respeitar. E assim ele ficou bem na dele. E teve uma hora que ele falou ele sempre olhando para mim, bem simpático, sabe? É aquela história, a gente sente, né? Eu senti que eles não iam mexer comigo no segundo debate, no outro dia. Ficaram... Pelo menos o respeito eu consegui. E é esse respeito que o povo precisa ter. Deixa eu perguntar Entendeu? aqui, porque o senhor citou bastante aqui, especialmente uma das suas filhas, o senhor tem duas, mas eu queria saber como é que foi a aceitação dentro da sua casa, quando o senhor decidiu entrar para a campanha política deste ano. Esposa e filhas concordaram? Não. Não, em nenhum momento. Como as convenceu? Não, eu disse, olha, eu chamei para uma conversa franca. Eu disse, olha, é importante para mim, é uma oportunidade para a minha vida. Eu sou uma pessoa que gosto muito de política. Não seja em contra, não, me apoie. Eu vou ficar feliz com isso. Seu pai falando, você gosta, e eu gosto, e não vai trazer nenhum mal para a gente. Eu não vou viajar, eu não vou sumir, eu vou estar aqui, eu vou participar de uma campanha apenas... Eu vou estar debatendo com Fortaleza. Mas há uma exposição maior. É diferente ser candidato a prefeito do que ser candidato a deputado, Isso. né? Mas aí eu volto à sua pergunta, né? Eu não me atinjo tanto com críticas. E eu estava preparado para ser criticado. Eu me preparei emocionalmente. E apesar de a minha vida não ter sido só sucesso, mas eu sou planilha aberta. Certo? Eu não tenho vaidade de mostrar o que eu não sou, entendeu? Tem gente que diz, rapaz, você vai se expor. Se expor por quê? Porque, eu vou dizer as verdades, eu sou uma pessoa muito resolvida e eu acredito que essa força que eu tenho vem de Deus. Sou um cara muito... Quem me conhece sabe, eu sou muito humilde, sou boa do coração, nasci dia de São Francisco, 4 de outubro. Você é bastante religioso também. Sou bem religioso. Está sempre com Sempre. o terço aqui. A cruz nos protege, eu sempre ando com São Bento no bolso, com Nossa Senhora, com terço. Eu sempre vou à missa todos os domingos, procuro sempre... me confessar, eu sou católico, né? Mas eu acho que a nossa religião, ela é muito da nossa ligação com Deus, né? E eu respeito todas as igrejas. Agora, eu sou católico e a igreja que eu escolhi, eu respeito todas as regras e acho ela uma igreja belíssima, né? A gente está aqui com George Lima, o candidato do Solidariedade à Prefeitura de Fortaleza, e você pode nos acompanhar tanto no YouTube do GC+, quanto no Spotify. É só digitar lá Eleições na Cidade, Thiago Lima, Bianca Saraiva, que você vai achar a gente. Nós temos um quadro aqui em que a gente traz algumas imagens, sensações para o nosso convidado responder se tá ou não tá, né, Bianca? É isso. A gente vai colocar aqui na tela e o senhor vai dizer se o que está aparecendo tá ou não tá com o George Lima nesta campanha. É bem fácil. Vou pedir para a Mariane colocar o primeiro só para a gente já sentir. Se a pessoa tá ou não comigo? Tá ou não tá nessas eleições, certo? Certo. Então vamos lá para o primeiro.
Camilo Santana, Camilo Santana. tá ou não tá com George Lima nestas eleições? Não tá. Eu vou respeitou a minha decisão, mas o candidato dele é o Evandro. Ok, então não tá Camilo Santana. Vamos pro próximo. Vamos lá, Mari. Empresariado cearense. O senhor é empresário. Como o setor dos empresários do Ceará está ou não está com George Lima? Olha, está. Todos os meus amigos empresários estão me apoiando, principalmente psicologicamente. Certo? O senhor espera receber bastante voto, então, dessa classe? Com certeza. Agora eu até digo, eles podem estar, muitos empresários, eu não procurei por ajuda financeira. Por quê? Porque eu estou respeitando o momento, eu estou indo contra duas máquinas, governo e contra a prefeitura. Mas o seu partido também tem um fundo eleitoral, né? Recebe Tem, o fundo mas eleitoral. eu estou com eu não, se você for ver na prestação de contas, eu não recebi nada ainda. É recurso próprio que está levando a sua campanha? Recurso próprio e tive 2 doações só. Mas uma coisa bem aquém do que Da necessidade, né, de uma do campanha. orçamento, Vamos para o próximo, então? Tá ou não tá? A expressão que o tornou conhecido nestas eleições, nacionalmente conhecido. Como é que o senhor encara? Essa aí é a que mais está com a gente. Hein? Essa aí é a força da nossa campanha. É um grito de basta para os políticos. Basta. Olha, prometer e não cumprir, se apossar da nossa prefeitura, se apossar dos cargos públicos para continuar na mamata. Vamos dizer isso aqui, ó, essa frase para os políticos, eleitores, repitam comigo com coragem, que liberta, ó. Tirou um peso das minhas costas, porque logo no debate que eu tive a oportunidade, eu disse, rapaz, consideração por vocês é zero a minha, zero, porque vocês só enganam o povo. Então, ó, morde aqui para ver se sai leite, tá com a gente. Virou até jingle da campanha, né? Vamos para a próxima e última. Foram essas mesmo. Foram essas? Então é isso. A gente tá com o tempo corrido, né? O papo aqui flui muito bem. A gente gosta muito de participar do podcast, porque o formato é esse. A gente quer conhecer a persona dos candidatos que estão pleiteando o nosso voto nessas eleições. Um outro lado da política é isso que a gente propõe aqui. Tá, ainda tem algum tempo? Tem, para conversar com o seu... A gente tem mais perguntas ainda, né, Bianca, para fazer? Estamos com 15h56, estou preocupado com a senhora na rádio, viu? Dá tempo ainda. O senhor tem uma última oportunidade de falar aqui direto para a câmera com o eleitor que está nos acompanhando pelo YouTube. Olha, aqui é como a Bianca disse, a conversa é muito boa, o tempo passa rápido. Se tivesse tempo, eu falava mais detalhes da minha vida, porque eu sou uma pessoa muito aberta. E eu gosto sempre de repetir, eu me considero uma pessoa muito feliz, muito resolvida na vida. Eu tenho coragem de dizer a verdade, como tenho coragem de ouvir a verdade também. Ninguém é perfeito. Se eu vier a ocupar qualquer cargo público, até prefeito de Fortaleza, eu iria fazer essa melhora para a nossa cidade a 4 mãos. Eu ia procurar ajuda de pessoas preparadas, de técnicos, da iniciativa privada, da sociedade civil como um todo, dos políticos. E o povo ia sentir a política fora da prefeitura e a política e a prefeitura tratando a política na hora certa, na maneira certa, e a gestão, o dia a dia, o dinheiro público ia ser tratado por técnicos. Essa é a minha maneira de viver, de ver as coisas com a verdade e com a honestidade, tudo se dá certo. E meus negócios hoje, eu sou resolvido também, eu não preciso da política para viver, certo? E já passei também daquela fase de querer ir para o céu, né? Se a gente fizer alguma coisa na vida que eu já fiz, e chegando a um patamar, você já é feliz com pouco. E a gente precisa também, a melhor maneira que tem de ser feliz, eu fico feliz em ajudar uma pessoa no sinal que Deus bota ali. Imagine você poder ajudar a milhares e milhares de pessoas a melhorar de vida. Esse é um sonho que eu tenho. Com resposta bem rápida, porque me surgiu essa curiosidade agora durante a sua fala, o senhor, caso não vencesse em outubro, aceitaria participar de algum cargo numa próxima gestão?
aceitaria. Aceitaria desde que eu tivesse liberdade de fazer as coisas corretas. Tá certo. Foi isso, né, Foi Titi? isso, Jorge Lima. Muito obrigado por sua participação, por vir aqui bater esse papo, falar de você, né? Para além da política, falar da sua vida, da sua realidade, dividir isso conosco. Muito obrigado. Foi uma satisfação. Muito obrigada, candidato. Sucesso na campanha. E a gente se vê no dia 28, que tem debate aqui na TV Cidade, às 9 horas da noite, no próximo sábado. Jorge Lima é um dos candidatos que vão participar. Obrigada mais uma vez. Com prazer, viu? E você, primeiro, Titi aqui, Valeu, mais um Bianca, pra conta. mais um. Você já sabe, né? Toda quarta e sexta, às 7 horas da noite, no YouTube do GC+, ou no Spotify. Você escuta ou tá ali com a imagem e som, da forma como preferir, mas para ficar bem informado nestas eleições. Obrigado por estar com a gente mais uma vez e até a próxima. Valeu, Tchau, tchau. tchau.